Pronto, legal. Então vamos lá. O ponto é que nem toda integral é direta como aquelas integrais que a gente viu, né? Nem toda integral você consegue calcular tão diretamente quanto as integrais que foram vistas nessas sessões passadas. Tá certo? Então, é fundamental a gente estudar algumas técnicas de integração, e a primeira que a gente vai estudar é a integração por substituição. Integração por substituição. E nada mais é integração por substituição que uma aplicação da regra da cadeia. Tá certo? Então, no seguinte sentido, você quer calcular uma integral, e depois para a gente usar vai ser muito mais simples, tá certo? Eu vou só dar essa introdução, de mostrar, digamos, por que funciona, tá certo? Mas a utilização é bem mais simples, tá? Mas eu preciso mostrar por que funciona, mas não é nada difícil, não. É o seguinte, a integração por substituição serve para você calcular uma integral dessa forma aqui. Integral de uma função composta f com g vezes a derivada de g. Tá certo? E o ponto é o seguinte, pela regra da cadeia, né, se f de x for uma função, aqui eu estou supondo todas as funções contínuas, tá certo, para serem integráveis. Se f de x é tal que f' de x igual a f, em outras palavras, f maiúsculo é uma primitiva de f pequeno, né, de f minúsculo. Então, em a derivada com respeito a x de f de g de x. Pela regra da cadeia, isso aqui nada mais é que a derivada de f, da função externa, não é isso? No ponto g de x, na função g de x, né, composta com g de x, tá certo? Vezes a derivada da função que está dentro, que é g' de x. Mas se f maiúscula satisfaz isso aqui, f' é igual a f. Portanto, isso aqui nada mais é que f de g de x, g' de x. Em outras palavras, o que você tem é que a derivada dessa função que está aqui dentro, f de g de x, f maiúscula, é igual a essa expressão. E a integral indefinida de uma função é exatamente você procurar uma função que tem derivada igual a ela. Então, o que é que você precisa? Essa integral nada mais é que f de g de x mais uma constante geral. Tá certo? Então, achar uma primitiva de uma expressão dessa é igual a achar uma primitiva de f e escrever essa expressão. A primitiva de f composta com g. É isso. Tá certo? É isso. Nada mais complicado que isso. É muito simples o uso, é mais complicado aqui do que o uso. Então vamos partir, eu vou fazer aí o que eu quero fazer hoje, é fazer essa técnica de integração, fazer alguns 5 ou 6 exemplos, e é isso, e depois a gente segue nas próximas para ir devagarzinho. Né? Eu vou eventualmente gravar um vídeo durante a semana, talvez já adiantando alguma matéria, mas hoje eu queria fazer isso e deixar mais exercícios, tá certo? Pois bem. Então vamos mostrar aqui o que é. Tá bom? Então vamos lá, na prática. Na prática. Aqui na prática. Aqui na prática. Na prática, você quer, por exemplo, integrar uma expressão desse tipo. Exemplo 1. Integrar, digamos, raiz de 1 mais x quadrado, 2x, dx. Você quer achar uma primitiva dessa função. Em outras palavras, você quer achar
uma função que tenha derivada igual a essa expressão. Tá certo? Então, a integração por substituição, e é assim que chama, consiste numa substituição, você define uma nova variável para a integração. Geralmente a gente chama U, mas pode chamar o que quiser, mas você vai ver que na maioria dos livros que você vai ver aí, a variável vai ser U. Então, você define uma nova variável chamada U. Vou definir por 1 mais x quadrado. Tá certo? E aí você vê quem é a derivada de U. Tá certo? A derivada de U, e escreve de uma maneira muito particular. Ao invés de fazer U' ou du dx, a gente escreve assim, ó, como se du e dx fossem, digamos, expressões independentes, tá certo? E a gente, ao invés de escrever que du dx é igual a 1 mais x quadrado, desculpa, ao invés de escrever que du dx é igual a, ao invés de escrever assim, du dx igual a derivada disso aqui, que é 2x, a gente escreve como du e dx fossem independentes, e a gente escreve assim, ó. Isso é só uma notação, tá certo? Uma notação para facilitar. Tá certo? É uma notação para dizer que isso aqui acontece. Tá? E aí a gente escreve assim para substituir exatamente aqui na integral. Vê só o que acontece. U igual a 1 mais x quadrado. Então você tem isso aqui, vira a integral de raiz de 1 mais x quadrado, estou chamando de U. Então aqui a nova variável U. Tá certo? E 2x dx é exatamente du. Então, na nova variável, essa integral aqui é U, escrever assim, 1 ao meio, né, que é U, ela, raiz de U, du. Então, aqui você integra direto, né, que é uma função que tem derivada igual a U elevado a 1 meio, basta a gente fazer, né, isso aqui esse igual vem daqui, né, basta a gente fazer U elevado a 1 meio mais 1, concorda? Dividido por 1 meio mais 1, mais uma constante geral C, que é igual a U elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, mais uma constante geral C, que é igual a 2 terços, U elevado a 3 meios, mais C. E agora só nos resta voltar à variável original, que é a variável original do nosso problema, que é. Mas basta substituir U, que é igual a 1 mais x quadrado. Tá certo? Então, isso aqui é igual a 2 terços, raiz. Desculpa, raiz não. Raiz, isso aqui é o cubo, mas deixa eu escrever direito, tá? Isso aqui vai ser igual a 2 terços vezes U, que é 1 mais x quadrado, elevado a 3 meios, mais uma constante geral. Tá ok? E essa, na prática, esse é o método, né, de integração por substituição. Tá certo? Você pode verificar diretamente que isso aqui é verdade, né? Que isso aqui está certo. Como? Basta derivar aqui, né? Tá claro? Derivando aqui, ó, só para a gente verificar que realmente a gente acertou, né? Aqui ó, você tem. Vamos lá. Você tem se f de x é igual a 2 terços vezes 1 mais x quadrado elevado a 3 meios, mais uma constante. Quem é f' de x? Pela regra da cadeia. Isso aqui é. Pela regra da cadeia. Vou fazer para cá isso aqui. Pela regra da cadeia, f' de x vai ser 2 terços vezes 3 meios, derivado dessa função externa. 1 mais x quadrado. 3 meios menos 1 é 1 meio. Vezes a derivada da função aqui que está dentro, que é a derivada de 1 mais x quadrado, que nada mais é que 2x, mais a derivada de c, de uma constante, que é zero. Essa derivada é igual a 2 terços, cancela por 3 meios, vira 1, e aqui vira 1 mais x quadrado a 1 meio, que é raiz de 1 mais x quadrado, vezes 2x, que é exatamente o que a gente tinha aqui.
Tá ok? Tudo certo? Alguma dúvida? Tá claro, Marcelo? Aí o senhor tirou essa prova como assim? Derivou novamente? Deriva e Para integra. verificar, isso aqui eu verifiquei, né? Para verificar que isso aqui está certo, eu derivei essa função, né? Entendi. É? A integral indefinida, né? A integral de uma determinada função, f de x, né? Nada mais é que uma função, né? F de x, mais o constante geral, tal que f' igual a f pequeno. Né? Então, para verificar que isso aqui está certo, basta derivar essa expressão e ver que ela dá igual a essa. De acordo com a nossa conta aqui, deu exatamente o que a gente tinha. Ok? Então, tá ok? Tudo certo? Ok. Pois bem. Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo. Bom, e o treino de quem você vai, por exemplo, aqui, mais um exemplo. Exemplo 2. Achar a primitiva de seno de x ao cubo mais 1 vezes x quadrado dx. E a noção, digamos assim, a ideia inicial de quem você vai chamar da sua variável u, isso aí vem com a prática, tá certo? Isso aí vem com a prática. Quando vocês começarem a praticar, vai ficar bem direto. Por exemplo, aqui, o que é adequado para chamar de u é chamar de u igual a o argumento aqui do seno, que é x ao cubo mais 1. Por quê? Porque aí du vai ser a derivada de x ao cubo mais 1, que é 3x quadrado, dx. De novo, isso aqui é só uma anotação para dizer que derivada de com respeito a x é 3x quadrado. Mas é uma anotação que serve exatamente para a gente colocar e substituir direitinho aqui na integral. Isso aqui fica seno de x ao cubo mais 1, mas x ao cubo mais 1 eu acabei de chamar de u, então é seno de u, vezes x quadrado dx. É o que aparece aqui. Tá? Mas quem é x quadrado dx? X quadrado dx, ó, por essa expressão aqui, é 1/3 de du. Então, isso aqui é vezes 1/3 vezes du. Então, a integral na nova variável, tá? Fica, essa integral é igual aqui, tá certo? Essa integral na nova variável fica 1/3, já que é uma constante, vou escrever fora da integral, seno de u du. Tá claro até aqui, pessoal? Pois bem. E agora, bom, aqui agora a integral indefinida do seno de u, quer dizer, você é uma função, né, uma família de fato, você vai somar uma constante geral, mas uma função que tenha derivada igual a seno. A função que tem derivada igual a seno é o menos cosseno. Né? Então, isso aqui vai dar 1/3 vezes a primitiva do seno é menos cosseno de u, mais uma constante geral. Tá certo? Isso aqui é menos 1/3 vezes cosseno. Vamos voltar para a variável original. U é igual, a variável original é x, u é igual a x ao cubo mais 1, portanto, cosseno de x ao cubo mais 1, mais 1/3 vezes uma constante geral C, continua sendo uma constante geral C. E aqui é uma observação que geralmente, note, aqui em princípio seria 1/3 dessa constante geral C, a gente escreveria aqui 1/3 de C e chamaria isso de, para ser muito preciso, outra constante, sei lá, cetil. Tá certo? Mas isso nesse contexto de integrais, como a gente só precisa escrever uma constante geral C como 1/3 de uma constante geral C, continua sendo uma constante geral,
a gente geralmente continua escrevendo simplesmente o constante geral C, para não complicar muito a vida. Quando você não precisa, em cada ponto, saber quem é o valor de C, simplesmente escreve como uma constante geral. Ok? Então, nesse contexto, a gente vai fazer isso com frequência, tá? Para verificar que a gente fez a conta certa, basta derivar aqui, derivar essa função aqui, tem que dar essa expressão. Pela regra da cadeia, direto, né? Tá certo? Basta verificar pela regra da cadeia que essa derivada é isso aqui. Tá certo? Verifiquem. Que isso está certo. Ok? Pois bem. Vamos fazer integrais definidas. Você também pode fazer direto por substituição. Vamos lá. Integral definida, como é que é? Basta você... Bom, de fato, você tem duas opções. Pode fazer a integral indefinida ou pode substituir direto os limites de integração, né, e fazer diretamente a substituição e o cálculo da integral. Deixa eu ser mais um pouquinho claro o que eu estou fazendo. Né? De fato, no caso de integral, lembra que integral definida é um número, né? É aquele que a gente obteve, né? A ideia da integral era fazer aquele cálculo de área, começa daquele problema, mas é um número. Né? Então, no caso da integral definida, a integral de A até B, de f de g de x, g' de x, dx é igual a integral de g de A a g de B de f de... Bom, f de U de U. Bom, deixa eu escrever... Bom, acho que é melhor escrever f... é isso mesmo. De f grande... f de U. De U. Tá certo? Quando eu for escrever... Agora ficou horrível aqui. F de U de U. Deixa eu escrever quando eu escrever na prática, fica melhor. Tá certo? Na prática é assim. Acho que é bem melhor na prática. Tá certo? Um exemplo... Um exemplo daqueles ali que a gente fez antes. Vamos lá, só para a gente ver. Vou procurar aqui. Pronto. Vamos ver. Integral. Era a primeira integral que a gente fez. Foi raiz de 1 mais x quadrado vezes 2x dx. Tá certo? A gente fez a integral, né, indefinida. Vamos calcular isso aqui. Integral de 0 até 1. Agora, a integral definida, né, de 0 até 1 dessa função. Tá certo? Como é que a gente faz? Pois bem, substituição de novo. Então, podemos fazer opção 1. Deixa eu escrever de novo, opção 1. Lembra do teorema fundamental do cálculo? Quem é a integral definida? Vamos chamar opção 1. Quem é a integral definida? Você precisa encontrar uma primitiva dessa função e depois você avalia a função nos extremos do intervalo que você está integrando. A gente já encontrou uma primitiva dessa função. Está aqui, vou mostrar de novo a vocês, cadê? Primitiva dessa função está aqui, ó. 2/3 vezes 1 mais x quadrado elevado a 3 meios mais qualquer constante. Então, só precisa uma primitiva da função. Eu vou tomar a constante então igual a 0. Então, uma delas, uma primitiva que vai funcionar uma primitiva dessa função que está aqui, do integrando, né? 2/3 vezes 1 mais x quadrado, que a gente acabou de calcular, elevado a 3 meios. Então, o valor dessa integral nada mais é que avaliar essa função o x igual a 1 nesse extremo superior do intervalo, tá? E subtrair o valor dessa função no ponto x igual a 0. Em outras palavras, eu preciso apenas avaliar essa função no x igual a 1, que dá 2/3
vezes 1 mais 1 é 2, elevado a 3 meios, certo? Menos, tá? O valor dessa função, o x igual a 0, que nada mais é que 2 terços, vezes 1 mais 0, que é 1, elevado a 3 meios, que continua sendo 1. É o próprio 2 terços. Tá certo? Então, esse é o valor dessa integral definida. E aí você pode, se quiser simplificar um pouco, dá 2 terços vezes, como é que você quer, sei lá, raiz de 2 ao cubo, né? 2 ao cubo menos 1. Isso aqui, se você quiser simplificar um pouquinho mais, dá 2 ao cubo, dá 2 ao quadrado, tiro 2, não é isso? Vezes raiz, 2 raiz de 2, menos 1. Mas se você quiser, tá um número legal assim, se você quiser, pode botar 4 raiz de 2 sobre 3, menos 2 sobre 3. Né? Tanto faz. Aqui tanto faz esse aqui, como esse aqui, como esse aqui, são todos equivalentes. Tá? Essa é a opção 1, quer dizer, na prática, o que é uma integral, para calcular a integral definida pelo teorema fundamental do cálculo? Lembra a aula passada, né? Aquele vídeo que eu enviei, né? Você, para integrar essa função, você acha uma primitiva, foi o que a gente fez aqui, qualquer primitiva servia, tá certo? E avalia no limite superior, depois subtrai o valor dela do limite inferior, foi o que a gente fez aqui. Outra opção, e essa é a opção 1, como eu falei. Outra opção é fazer diretamente. Se a gente não tivesse aqui feito a integral indefinida antes, você podia fazer a integral indefinida ou fazer diretamente da seguinte maneira. Vou mostrar agora. Tá? Ou diretamente, eu quero dizer, ó, para integrar de 0 até 1, de raiz de 1 mais x quadrado, 2x, dx. Isso aqui você faria diretamente por substituição. E aí, de novo, chama a variável U, a nova variável U de 1 mais x quadrado. Por quê? Porque esse termo aparece aqui e esse termo vai ser exatamente du. 2x dx. Tá? Mas, além disso, vamos substituir também os extremos, os limites de integração. Como? Aqui a variável que está correndo, né, que você está integrando, é com respeito a x. X varia entre x igual a 0 e x igual a 1. Então, foi o seguinte, quando x igual a 0, como u é 1 mais x quadrado, substitui x igual a 0 aqui e obtém que quando x igual a 0, u igual a 1. Tá? E quando x igual a 1, que é o outro limite de integração, u é igual a 2, que é 1 mais 1 quadrado, que é 1 mais 1, que é 2. Tá certo? Então, substitui direto e obtém aqui, ó, integral, quando x igual a 0, u igual a 1. Quando x igual a 1, u igual a 2. Então, fica integral de 1 até 2, na nova variável u. Tá? Raiz de u, é exatamente o que está aqui dentro da raiz, vezes 2x dx, que nada mais é du. Pois bem, isso aqui é um número, calcular essa integral definida, basta calcular uma primitiva de raiz de u, né? É a primitiva, uma primitiva de raiz de u é o 1 meio mais 1 é o a 3 meios, sobre 3 meios. Avaliar, quando u igual a 2, subtrair o valor dessa função quando u igual a 1. O que é que você obtém? Aqui é a substituição, né? O que é que você obtém? Obtém 2 elevado a 3 meios, vezes, dividido por 3 meios é vezes 2 terços, né? Menos o valor dessa função quando u igual a 1 é 1 elevado a 3 meios, que é 1, dividido por 3 meios, que é 2 terços. É exatamente o que a gente obteve né, no cálculo anterior. Né? Exatamente aqui. Só para você comparar. Aqui, exatamente aqui. 2 terços, 2 elevados a 3 meios, menos 2 terços. Está aqui. Então, você tem essas duas opções. Essa é a opção 2. A opção
2, que é calcular diretamente a integral. Tá certo? Ok, pessoal? Perguntas? Tudo certo? Pode seguir? Pois bem, então vamos seguir. Fazer mais um exemplo, ou 2, e é isso. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá, integral. Outro exemplo. Calcular a integral de 1 até E, de log de x, logaritmo natural de x sobre x dx. Ok? E aí, a substituição adequada aqui. Outra coisa, assim, o que vai fazer com vocês consigam fazer isso com certa, digamos, naturalidade, né? A substituição, olhar e ver qual deve ser a substituição, é prática, tá certo? Não tem segredo, não. Aqui é praticar. Praticar. Tá certo? Substituição aqui é U igual a log x. Por quê? Porque quando eu fizer du, isso aqui é a derivada de log x, que é 1 sobre x dx. É exatamente o termo que aparece aqui. Ó. Dx sobre x é exatamente o termo que aparece aqui. Então, vamos fazer tudo direto aqui. Vamos substituir aqui direto. Quando x igual a 1, U é igual a log de 1, é igual, logaritmo natural de 1 é 0. Tá? E quando x igual a E, U igual a log de E, que é igual a 1. Então, a nova integral, nessa nova variável, vai ser integral de quando x igual a 1, U é igual a 0. De 0. Quando x igual a E, U é igual a 1, então fica integral de 0 até 1, de log de x, que é U, dx sobre x, que é du. Então, a nova integral é primitiva agora de U, é U quadrado sobre 2. Aqui a gente vai avaliar no U igual a 1, subtrair no U igual a 0. Tá certo? E obtém, portanto, 1 ao quadrado sobre 2, 1 meio, menos 0 ao quadrado sobre 2, que é 0. O resultado dessa integral é 1 meio. Ok? Tá claro? Ok. Professor, o ao quadrado sobre 2 é a derivada, né? Não, é a primitiva de U. Né? É a função que tem derivada igual a U. Que deriva, né? Quando você deriva essa função, a derivada dela é igual a U. Uhum. Ela... Não sei se o senhor consegue ver o chat, mas a menina tinha falado aí que tinha dificuldade no terceiro exercício. E se tinha como dar um exemplo. Ok. Tá. Depois a gente vê. Na parte 3, né? A parte 3 do exercício, você tem que usar aquele vídeo do complemento. Você viu lá o vídeo? Certo. Tá bom. Então, a gente volta lá. E depois a gente dá um exemplo. Pois bem, então, integração definida e indefinida via substituição é isso. O negócio é praticar. Tá certo? Um exemplo uma propriedade importante que segue da substituição é a simetria. Não vou fazer a prova disso aqui, não, mas assim, não vale a pena fazer a prova, não. Vocês dão uma olhada aí no material que tem aí. Assim, eu ia dizer que um ótimo livro para vocês seguirem também é o livro do Stuart, tá certo? Cálculo diferencial integral, livro do Stuart, ou qualquer livro de cálculo que você tenha.
Tá certo? Eu só não posso postar porque aí tem questões de direitos autorais, tá certo? Então vocês têm que ter o livro e estudar por ele, se quiser. O material que eu posto, né, que eu posso postar ali como material, é o material da UAB, tá certo? Que aí não tem direitos autorais, tá certo? Mas, se vocês tiverem o livro, pode utilizar, tem muitos exercícios, tá certo? Inclusive, eu recomendo que utilize. Tá? Pois bem, a simetria, eu queria dizer, é só algumas propriedades que isso segue meio que direto. Todo mundo lembra que é a função par? Função par e função ímpar? Lembra não? Não, tô lembrado, não, professor. Uma função par, uma função f de R em R, é par se f de x é igual a f de menos x, para todo x. Tá? Em termos do gráfico, isso quer dizer que o gráfico dessa função é simétrico com respeito, esse aqui é com respeito ao eixo y. Então, se o gráfico dessa função aqui, uma função for desse tipo aqui, para o x positivo, e ela for par, aqui precisa ser dessa forma. Tá certo? Qualquer, estou supondo sempre funções contínuas, né? Se tiver uma função assim, aqui o gráfico dela tem que ser assim. A menos no meu desenho mal feito, né? Mas é exatamente simétrico com respeito ao eixo y, tá certo? E o fato é que, quando você tem uma função par, diretamente por essa propriedade, dá para a gente provar por substituição, mas não vale a pena, a integral no intervalo simétrico menos a, integral de menos a, então uma função que é par. Veja só, nesse caso, claro, o caso geral, a função pode ser negativa e positiva, isso vai sempre funcionar, mas veja só, quem é a integral de menos a? Nesse caso específico que eu estou desenhando, é exatamente essa área abaixo do gráfico, concorda? Então, quando a função é par, a integral de menos de um intervalo, sobre o intervalo simétrico de f, isso aqui nada mais é que 2 integral de 0 até a f de x. Então, isso pode simplificar seu trabalho em alguns cálculos de integral. Tá certo? Outra, no caso da função ímpar e função ímpar. Função ímpar. Ímpar. Nada mais é uma função de R em R. É ímpar se f de x é igual a menos f de menos x para todo x real. Tá certo? No caso de uma função ímpar, o gráfico dela é simétrico com respeito à origem. Então, a função ímpar, se ela tem, digamos, essa cara aqui, desse tipo, ela vai ter que ser para o x negativo assim. O gráfico dela é simétrico com relação à origem. Tá? Então, o que é que acontece se você integra no intervalo simétrico de menos a? A integral vai ser essa área mais essa área, só que essa área aqui entra com sinal negativo. E essa área vai ser exatamente igual a essa. Então, a integral no intervalo simétrico de uma função ímpar é 0. Tá certo? Então, isso aqui é uma propriedade extremamente importante. Olha aí no material que deve ter a prova. Você faz isso, continha simples com substituição, tá certo? Isso que a gente acabou de aprender. Mas é importantíssimo que você saiba que a integral de uma função par sobre um intervalo simétrico, né? É 2 vezes a integral de 0 até o limite, né? E a integral de uma função ímpar dá 0 sobre o intervalo simétrico. Tá certo? Pois bem. Mais um exemplo aqui. Bom, também não vale a pena, não. Acho que já está bem. Está bom de exemplo. A gente pode ir para
para dúvida. Tá tudo bem? Vocês querem alguma coisa fora aí a questão de Cíntia? Quer dar uma olhada lá em uma das partes dos exercícios anteriores? O professor, como tipo seria usado esses cálculos assim que o senhor explicou? Seria usado como? Não entendi. Tipo, usar algum cálculo para alguma coisa. Não sei, mecânica, engenharia. Ah, não, sim, isso aí tem várias aplicações, diversas aplicações. E desde centro de massa a cálculo de área, como eu disse agora, tem diversas aplicações. Muita, 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 muita. Muita mesmo. Ah, Cálculos de mas volumes, um cálculos de cálculo de áreas. uma área seria bem um negócio exato, né? Porque com a curva e tudo, Sim, precisa, tipo, não é uma precisão, né? Porque muita gente não tem. Eu conheço muito engenheiro que eu acho que nesses cálculos faz. é possível, mas pelo menos estudaram isso alguma vez da vida. Né? Cálculo de volumes, cálculo de um monte de coisa. Um monte de coisa. Sim, alguma coisa mais vocês queiram ver antes de ver lá a parte desses exercícios, lá da parte 3? Pois bem, deixa eu abrir aqui o exercício, tá? Deixa eu procurar. Vou procurar aqui o exercício. Isso não. Você lembra aí quais são os números dos exercícios? Só para eu escolher um que eu tenha passado. Ah, achei aqui. 7, 11, 13 e 16, né? Pronto, vamos pegar o 7. Vamos pegar o 7 e o 13, sei lá. Tá melhor. 7. Exercício 7. G de X. Isso aqui é direto. Esse primeiro é direto. Basta aplicar o teorema fundamental do cálculo. Isso aqui é o 7 e o outro é o 13. Igual a integral de 1 é elevado a x log t dt. Pronto. Deixa eu colocar. Ok? Primeiro 7. Lembra o teorema fundamental do cálculo? O que é que ele diz? O teorema fundamental do cálculo diz, né, que a derivada, isso para uma função contínua, né, uma f contínua, digamos f de AB em R contínua, a derivada de A até x de f de t dt, derivada com respeito a x, é exatamente f de x. Então, esse aqui não tem o que fazer. É exatamente, essa parte aqui não tem o que fazer. É exatamente o teorema fundamental do cálculo. G' de x, isso aqui está exatamente nesse formato. A derivada de g, essa função está dessa forma. Então, a derivada de g nada mais é que 1 sobre x ao cubo mais 1. É exatamente a aplicação do teorema fundamental do cálculo direto. Certo? Ah, ok.
Ah, tudo bem. Então, me enrolei no 11. Então, vamos lá para o 11. Então, melhor. Vamos ver qual é o 11. Vamos abrir de novo lá, só um momento, tá? Exercício 11. Vamos ver aqui de novo. Exercício 11. Okay. F de x é igual a integral de 1... Opa, não, desculpa. De x até π, raiz de 1 mais secante t dt. E ainda tem uma dica, né? Que é usar que integral de x até π é menos integral de π até x, do mesmo... Certo? Então, vamos lá. Você quer achar f' de x, que é a derivada com respeito a x dessa função. X até π, raiz de 1 mais secante t dt. Ok? E desse jeito não dá para aplicar direto o teorema fundamental do cálculo. Mas a propriedade de integral diz que a integral de x até π é menos a integral de π até x dessa mesma função. Ok? Pois bem, a derivada disso aqui, portanto, que é menos a derivada, menos 1 é a constante, derivada integral de π até x, 1 mais secante t dt. E agora sim, pelo teorema fundamental do cálculo, quem é essa derivada? De novo, teorema fundamental do cálculo, derivada com respeito a x, a integral de a até x, de f de t dt, é simplesmente f de x. É simplesmente essa função aqui de dentro. Certo? Então, essa derivada é menos, tem um menos aqui fora, de raiz de 1 mais secante de x. Ok? Nada. Pois bem, pessoal, você já tem uma lista, uma nova lista, já deve estar aí. Eu não sei para que horas eu botei, talvez seja às 8 horas que eu botei, não sei se é às 7 ou às 8. Que sobre integração por substituição. Eu coloquei, não quer dizer, tá? A primeira coisa que eu vou recomendar é o seguinte: não quer dizer que só os exercícios da lista sejam suficientes, não. Você precisa fazer muitos exercícios para praticar. Quando eu sugiro a lista, são só esses exercícios que eu quero que vocês fiquem, pelo menos, me entregando, que vai valer uma parte da pontuação na disciplina, mas seguramente vocês precisam praticar muito mais do que os exercícios que eu estou passando para entregar, tá certo? Então, pega os exercícios aí nesses livros, seja o Stuart, seja qualquer livro de cálculo, que ele vai ter muito exercício em cada sessão, e pratiquem, tá? O segredo é praticar, tá certo? O segredo é praticar. Tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação.